Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Vieira de Física. Nossa aula de hoje é para a turma do segundo ano do ensino médio e trabalharemos o módulo de número 35, que está na sua página 151. Vamos começar a nossa aula de hoje? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo estudar em casa direitinho? Vocês estão conseguindo acompanhar nossas aulas? Vocês estão fazendo as atividades? Olha que eu sei que vocês estão. Infelizmente a gente não tem um contato físico, mas eu tenho certeza que breve essa tempestade vai passar e estaremos juntos novamente. Enquanto isso, eu quero ver vocês dando o seu máximo, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Ok? Bom, nossa aula de hoje ela trata de um tema muito bacana, algo que a gente fala cotidianamente, algo que está no nosso dia a dia, algo que a gente fala e talvez a gente não fale da maneira correta, é verdade. Preste atenção, você já usou a palavra calor na sua vida? Você já conversou com alguém e usou uma frase o termo calor? Aqui em Recife a gente usa direto. A gente geralmente fala, tá muito quente, tá um calor arretado, não é isso? Pois bem, nesta aula de hoje a gente vai começar a entender que esse conceito de calor, ele não pode ser utilizado no que diz respeito às sensações térmicas. O calor, ele é uma modalidade de uma energia. Só que é uma energia um pouco diferente. É uma energia de trânsito. É uma energia que ela só vai existir quando existe uma diferença de temperaturas. Lembre-se, todos os corpos são constituídos de moléculas. O conceito de temperatura já foi estabelecido em aulas anteriores. Então, se as moléculas elas vibram de forma diferente, é natural que constantemente nós teremos moléculas que não estão na mesma sintonia vibratória. E é nesta hora que aquela que vibra mais, ela vai transmitir sua energia para aquela molécula que está vibrando menos. E é essa energia de trânsito, é essa transformação de energia que chamamos de calor. Então, a partir de hoje, não vamos mais usar o termo calor como uma sensação térmica. Nós vamos usar o conceito de calor como uma energia de trânsito que vai existir devido à diferença entre temperaturas. Só que existe algo muito importante nesse conceito que você não pode aí esquecer, que essa transição, esse transporte de energia, ele só vai existir enquanto as temperaturas forem diferentes. Então, no momento em que os corpos encontrarem-se em equilíbrio térmico, e esse equilíbrio térmico ele é tão importante que ele é considerado como a lei zero da termodinâmica. Então, corpos em equilíbrio térmico, você tem o calor cessando a transmissão. É natural que sempre as moléculas vão estar sujeitas a mudanças de vibrações. Lembre-se, né, turma? As moléculas elas apresentam 3 tipos de movimento. O movimento de rotação, o movimento de translação e o movimento de vibração. Esse somatório das energias é o que vai ser chamado da energia interna molecular, que é um tema de uma próxima aula. Essa energia, ela constantemente está sofrendo modificações. Então, constantemente estamos tendo essa troca de calor. Você entendeu direitinho? Vamos fazer uma analogia para que você compreenda de uma forma mais clara o que é esse conceito de calor. Imagine você tendo 2 caixas d'água. Essas caixas d'água estarão conectadas, por uma válvula. E que essa válvula ela pode abrir ou fechar de acordo com a sua vontade. No início desse nosso experimento, você vai ter uma caixa d'água completamente cheia e a outra caixa d'água completamente vazia. Então, o que vai acontecer quando a gente abrir essa válvula? Isso você sabe. Será que toda a água ela vai ser transmitida? Será que só uma parte da água vai ser transmitida? Será que não vai haver transmissão? Você sabe a resposta para isso, é ou não é? Você sabe que aquela caixa que está completamente cheia de água, na hora que essa válvula for aberta, ela vai transmitir essa água, você vai ter um fluxo desta água sendo transmitido por meio da válvula, fazendo com que esta região daqui comece a encher, só que ela vai encher até ambas as caixas d'água estarem no mesmo equilíbrio, ou seja, quando existe um nível de água, significa que houve o quê? O equilíbrio térmico. E aí a questão é, como nós podemos fazer essa associação com o calor? Pois bem, essas caixas d'água representam os corpos. Esse cano que conectam eles são as paredes de transposição.
como por exemplo a roupa que você está vestindo, a pele que você usa, uma parede divisória da sua casa, um vidro. Então tudo isso são considerados como esses meios de transmissão. A água, ela representa essa energia. Então no momento que a água ela atinge seu nível, ela entrou em equilíbrio térmico. Porém, a maneira com que esse calor ele possa ser transmitido, ele vai ser dividido de 3 formas. Nós podemos chegar e dividir esse calor, essa transmissão de calor, por meio da condução, por meio da convecção e por meio da radiação ou irradiação. A gente vai detalhar cada uma dessas transmissões. Vamos lá? E aí, filhotinho? Agora que você já sabe o conceito de calor, a gente vai entender agora como essa propagação ela vai ocorrer entre os corpos. Nossa primeira propagação será a propagação por condução, grave essa palavra, tá? E eu acredito que pelo nome você já deva estar imaginando o que vem por aí. Pois é, a condução, filho, é aquela propagação em que as moléculas elas começam a vibrar e elas vão excitar, elas vão transmitir essa vibração para aquela molécula que está ao lado dela. Bom, já aconteceu com você de estar fritando, fazendo uma comida, utilizando uma frigideira e você já esqueceu alguma vez uma colher na frigideira? Já aconteceu contigo? O que acontece quando você vai pegar no cabo da colher que está do outro lado, ou seja, que não está em contato com a frigideira? Você já se queimou? Comigo já. Com você também? Ah, acredito que sim. Por quê? O que fez com que sua mão viesse a se queimar? Sabendo que quem estava em contato com a frigideira era a outra extremidade da colher. Pois bem, vamos olhar essa imagem. Temos aqui a nossa frigideira, ela está sendo aquecida e aqui você esqueceu uma colher. E acidentalmente você foi lá e colocou o seu dedo na colher e percebeu que aqui, ó, você veio a queimar a sua mão. Pois é. Olha, se a gente pudesse enxergar as moléculas que existem no cabo dessa colher, você teria aqui ó, as moléculazinhas, e aí o que acontece? Começa o processo de propagação. Você tem essa primeira molécula que está aqui ó, em contato próximo à frigideira. Aí ela começa a vibrar, e ela começa a vibrar muito. Só que lembre-se, essa transmissão de energia, ela vai sendo passada molécula por molécula. E prontamente, ó, a molécula vizinha também começa a vibrar. E prontamente a molécula vizinha também começa a vibrar. E prontamente a molécula vizinha também começa a vibrar. Notem que nós temos uma condução. As moléculas elas estão sendo transmitidas uma após uma a energia térmica. E essa condução, esse caminho que as moléculas estão tendo é o que a gente chama de fluxo de calor. Você entendeu? Então, é importante que você compreenda que as propagações de calor, elas vão se suceder nos meios materiais, o sólido, o líquido e o gasoso. Porém, dependendo do meio, algumas propagações elas vão ocorrer de uma maneira mais eficiente e outras nem tanto. Então, é importante que você saiba distinguir quais são os meios de propagação em que cada uma desses meios de propagação vão se identificar melhor. Então, quando você fala da propagação por condução, os melhores meios materiais que vai se ter a condução é o meio sólido e um pouco mais nos meios líquidos. E quando chegamos nos meios gasosos ou no vácuo, você praticamente não tem mais essa propagação. E isso você deve imaginar o porquê. Os meios materiais estão associados à maneira com que as moléculas estão unidas. Então, nos meios sólidos, as moléculas estão mais integradas entre si, enquanto que no meio líquido, essas moléculas já começam a ter um afastamento e que no meio gasoso, esse afastamento ele já se deu por completo. Então, você tem um distanciamento entre essas moléculas, que é o que impede a propagação por condução. Então, lembre-se, a propagação por condução, ela vai ocorrer nos meios sólidos, vai ocorrer nos meios líquidos em menor quantidade e no meio gasoso e no vácuo não vai ocorrer. Agora, lembre-se, tá? Uma fogueira, por exemplo, quando você está próximo a ela, existe sim um pouco da propagação por condução. Lembre-se que você tem uma chama, a quantidade de calor é muito grande, então, a alguns centímetros da chama, você pode ter sim a propagação por condução. Porém, como você tem uma distância pequena, ela vai ser desprezada com relação aos processos de propagação. Bom,
sabendo agora o que é a propagação por condução, nós vamos entender qual é o mecanismo de calcular esse calor, de calcular esse fluxo. O fluxo de calor, ele vai ser a relação matemática da quantidade de calor que foi transmitido pelo tempo que foi levado nesta propagação. Então, quando você analisa esta equação, onde Q representa o calor e ΔT, o tempo, a variação do tempo em que o experimento ele se sucedeu, você tem aqui uma unidade de medida. Calor, podendo ser medido em caloria ou em joule. Lembre-se que em aulas anteriores nós já vimos a diferença entre calor e o joule. Lembre-se que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Então, é importante você ter essa informação. E tempo vai ser medido em segundos, lembrando que nosso sistema internacional é o segundo, mas você pode sim ser surpreendido em um problema com esse tempo sendo medido em outras unidades, em minutos, em horas, mas lembre-se sempre que você tem que fazer a conversão para a unidade de segundo, tá? Então não esquece, fica atento na hora da leitura. Pois bem, vamos então analisar qual será a unidade do nosso fluxo de calor. Se você está dividindo caloria por tempo, você tem caloria barra segundo. Mas, Paulinho, e se porventura eu fiz o cálculo do calor em unidade de joule? Então você tem joules por segundo. Mas lembre-se que joules por segundo é uma outra unidade, ela pode ser chamada de watts. Então é por isso que muitas vezes você vai perceber que o fluxo de calor pode vir sendo chamado de potência térmica, porque potência exatamente sendo aquela relação matemática que você aprendeu lá no primeiro ano em mecânica, em que você tem a unidade de watts. Porém, quando a gente vai fazer uma análise mais detalhada desse fluxo de calor, a gente percebe que as paredes de divisão, elas vão interferir sim nesse processo. Então, nós temos a chamada equação de Fourier, onde nessa equação nós detalhamos como podemos ter um cálculo mais eficiente do fluxo de calor. Bom, no nosso cotidiano, a propagação de calor por condução, ela é vista de uma maneira muito nítida, muito clara. Você já colocou a mão numa parede da sua casa e percebeu que ela estava quente? Então, por exemplo, apartamentos que recebem radiação solar nos primeiros raios do sol da manhã, no decorrer do dia você identifica que aquela parede ela pode estar mais quente. Ora, mas se a radiação ela estava em contato com a outra extremidade, o que fez a parede de dentro da sua casa aquecer? Exatamente o processo de condução. Em muitas estufas são utilizados vidros mais espessos exatamente para evitar com que a condução ela venha a interferir dentro daquele meio, tá? Alterando a temperatura de algumas plantas que, dependendo da sua organização, precisam estar em temperaturas ambientes. Então imagine um inverno rigoroso, ou seja, se não fosse essa maneira de impedir a propagação por condução, você teria algumas plantas morrendo mediante a baixa temperatura ou a elevada temperatura. Então, você já também percebeu que um pássaro, quando ele está em dias frios, ele fica com suas penas mais ouriçadas, né? Ele dá aquela mexidinha e você vê que ele estufa as suas penas. Você já parou para pensar no que é isso? Você sabe por que isso acontece? Vou te explicar. Na hora que esse pássaro ele estufa as suas penas, ele está fazendo com que moléculas de ar elas fiquem entre uma pena e outra. E essas moléculas de ar que ele está criando, ela está fazendo com que venha a impedir a propagação por condução. Vê que interessante, a própria natureza ela trabalha em prol de manter a temperatura interna de um corpo. Olha, um fato engraçado, não sei se você sabe. Na Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira, ela que participou ativamente na Batalha de Monte Castelo, na Itália, ela fez algo revolucionário para os exércitos americanos que estavam presentes. O que acontece? O brasileiro ele nunca foi acostumado com invernos rigorosos. Então, aqui no Brasil, nós não temos essas características que tem na Europa e em outros países que encontram-se na parte norte do globo. Então, os brasileiros, durante a investida ao Monte Castelo, eles pegaram palhas, jornais
e introduziram dentro de sua roupa. E as pessoas olharam e disseram assim, nossa, por que eles estão fazendo isso? E é exatamente no momento que eles colocaram jornal dentro de sua roupa, que eles colocaram palhas dentro de sua roupa, eles criaram uma camada para que o calor viesse a ser reduzido por meio de propagação por condução. Então veja que isso é um dos exemplos que nós temos no nosso cotidiano sobre a propagação por condução. Uma outra coisa bacana que você também já deve ter percebido são a questão dos iglus. E você pensa, poxa Paulinho, o iglu, ele é quase uma casa feita de gelo, no meio do Ártico. Como é que uma casa de gelo vai fazer com que a pessoa ela venha se aquecer? E é exatamente aí onde é que está a condição. O iglu, ele não faz as pessoas aquecerem, muito pelo contrário. Lembre-se que calor é uma energia e que as sensações térmicas, elas são provenientes do ganho do calor. Quando você ganha calor em um meio, você sente quente. Quando você perde calor, você vai sentir frio. Então, o problema que você tem no Ártico não é a baixa temperatura, mas sim a incidência da rajada de ventos que faz com que seu corpo ele perca a temperatura de maneira mais rápida, fazendo com que você venha a ter a sensação de frio. Então, por exemplo, atletas que correm em ambientes que têm a temperatura baixa, é comum eles utilizarem uma jaqueta chamada de corta-vento, que é exatamente uma jaqueta feita com material de poliestileno ou até mesmo um plástico, para fazer com que na hora que o vento ele bata no atleta que está correndo, ele não venha tocar em sua pele, fazendo com que a temperatura do corpo não venha cair de forma brusca, ocasionando problemas fisiológicos. Veja como a física ela interfere no nosso dia a dia. Então, o iglu, ele não está ali para fazer com que a pessoa não fique aquecida, muito pelo contrário. Ele está ali para fazer com que, por meio da condução, lembra dessa palavra, a pessoa que esteja dentro do iglu, ela não venha perder calor. E é algo muito parecido quando você usa um lençol, quando você usa um edredom. Lembre-se que a função de um cobertor não é de aquecer. Então, não esquece disso. Um cobertor, ele não te aquece. O que um cobertor faz é impedir que o seu corpo perca calor. E aí, vamos agora entender melhor um pouquinho sobre a equação de Fourier? Analisando melhor a série de Fourier, como é que ela vai ser trabalhada nas equações? Primeiro, você tem que entender que todo o corpo ele vai ter uma membrana de separação. Então, imagine agora a parede da sua casa, um vidro, ou a roupa que você está vestindo, tá? A pele do seu corpo. Então, essa parede de separação, ela vai ter uma espessura e vai ter uma área, tá certo? No qual o objeto você vai ter a separação do meio interno para o meio externo. Cada meio ele vai ter uma temperatura diferente. Então, quando você tem a temperatura interna, olha lá, vamos fazer aqui, olha para essa imagem daqui, tá? Lembrando que do lado esquerdo nós vamos ter a temperatura interna, enquanto que no lado direito nós teremos a temperatura externa. Então, quando a temperatura interna, que está desse lado de cá, ela é maior do que a temperatura externa, lembre-se, fluxo de calor, ele não tem nada a ver com a quantidade, ele tem a ver com a temperatura. Então, se a temperatura interna ela é maior do que a externa, o nosso fluxo de calor ele segue esta ordem daqui, do meio interno para o meio externo. Mas, se você tem agora o inverso, você tem a temperatura externa maior do que a temperatura interna, esse fluxo de calor, ele agora sofre uma inversão e agora você tem o calor saindo do meio externo, indo para o meio interno. Quando a gente fala do corpo humano, lembre-se que nesta etapa daqui, em que a temperatura interna do seu corpo, ele perde calor, você aqui teria uma informação do seu cérebro informando sobre o frio. Ele faria com que seu corpo sentisse frio, porque você estaria perdendo calor. Nessa situação de baixo, onde o calor agora ele está entrando no meio, você agora teria a sensação de quente. Então lembre-se, tá? A troca de calor, ela sempre vai ocorrer quando as temperaturas são diferentes. Mas, ô Paulinho, e o que acontece se a gente tivesse um terceiro caso? Se a gente tivesse as temperaturas internas e externas sendo iguais, estando em equilíbrio? Ora,
A resposta ela é muito óbvia. O calor ele simplesmente não iria ter transmissão, tá? Então, vamos analisar a equação de Fourier. Vamos analisar a equação de Fourier mais detalhada. Na equação, você tem o calor, ou seja, o fluxo de calor, sendo diretamente proporcional à área que você tem de expansão, à variação de temperatura, mas também inversamente proporcional à espessura. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior a espessura de um meio, menor é o fluxo de calor. Porém, observe que o material ele influencia nessa troca. O seu casaco, você já parou para pensar no material do que ele é feito? Ele é feito de jeans? Ele é feito de algodão? Ele é feito de couro? Qual o material com que seu casaco ele é feito? Será que os casacos de materiais diferentes, eles vão te dar a mesma sensação térmica, o mesmo sentimento de aquecimento? Lembrando sempre que a função desse casaco não é te aquecer. A função do casaco é impedir que seu corpo perca calor. Pois bem, esse material ele vai ser algo muito característico, que é o que nós chamamos de coeficiente de condutibilidade térmica. É esse coeficiente que vai determinar se o material ele é um bom condutor ou se esse material é um isolante térmico. Então, quanto maior for essa condutibilidade térmica, melhor condutor térmico esse objeto será, ou seja, mais calor ele consegue transmitir. Da mesma forma, quando esse objeto tem uma condutibilidade baixa, esse material ele é chamado de isolante térmico. Bom, algo que eu quero chamar muito a tua atenção. Você que está aí em casa, para agora o que você está fazendo, olha para mim, está olhando? Está prestando atenção? Veja só, quando você for resolver uma questão da equação de Fourier, é importantíssimo que você preste atenção na unidade de medida. Paulo, como assim? Me explica isso direito. A unidade de medida do coeficiente de condutibilidade térmica, ela vai trazer para a gente 4 grandezas muito importantes. Ela vai trazer a unidade de calor, que está aqui representado como caloria, mas lembrando que pode vir em joule. Então, se quando você olhar a condutibilidade, ela estiver em caloria, você já sabe, o calor está em caloria. Se ela estiver em joule, você também já sabe, o calor está em joule. Mas observe que aqui embaixo aparece essa letra S. Essa letra S é de segundos. Lembre-se, se a condutibilidade está em segundos, toda a informação de tempo do enunciado tem que ser transformado para segundo. Então, toma cuidado em relação a isso, tá? Então, pode acontecer do problema em que essa troca de calor leve alguns minutos. Então, você vai ter que fazer a transformação de minuto para segundo. Outra coisa que eu chamo a sua atenção é essa letra M. Essa letra M está aqui para representar metro. Olha só que coisa interessante. Você já percebeu que na equação de Fourier, você no numerador tem uma área e no denominador você tem uma espessura. Apesar das medidas serem diferentes, mas ambas lidam com a mesma grandeza, 1 metro. Então, se aqui você olhar que está em metro, isso significa que a área tem que estar em metros quadrados e a espessura tem que estar em metro. Se aqui estivesse em centímetros, a área teria que estar em centímetros quadrados e a espessura em centímetros. Então, você está percebendo que um pequeno detalhe pode fazer você vir a não conseguir ter êxito na sua resolução. Então, fica atento. E o último, aparece aqui graus Celsius. Bom, graus Celsius é uma unidade de temperatura, visto que você tem na equação de Fourier uma variação de temperatura. Lembre-se que a variação na escala Celsius, ela tem a mesma quantidade de divisões da escala em Kelvin. Então, pode acontecer que no enunciado aqui apareça em Kelvin, mas calma, você não vai precisar se preocupar, porque o Kelvin e o Celsius, eles têm as mesmas subdivisões, tá bom? Então, lembre-se, o A representa a área, o ΔT, variação da temperatura, e o E, a espessura. Então, esses elementos têm que ser analisados com muito cuidado. E lembrando que a equação de Fourier também pode ser chamada de potência térmica, visto que o fluxo ele é joules por segundo, podendo ser chamado de watts. E aí, você entendeu essa aula? Se você não entendeu, revisa ela,
olha novamente, assiste esse vídeo novamente e vai para os exercícios das questões. Eu conto com você e vamos agora resolver algumas questões para que você entenda melhor. Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu? Vamos lá? Então eu quero que você vá agora para a página 163 do seu livro. E nós vamos resolver a questão de número 14. Vamos comigo? Vamos acompanhar a nossa leitura? A questão diz o seguinte: em 2009, foi construído na Bolívia um hotel com as seguintes peculiaridades. Todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Preste atenção, ó. Ele já está falando do material que foi utilizado para fazer as paredes. Uma das características físicas desse material é a sua condutividade térmica, relativamente baixa. Olha a palavra que foi dada, condutibilidade térmica. Então você vai vir aqui, ó, você vai anotar essa informação. A condutibilidade térmica, ele coloca para nós com o valor de 6 watts barra metro grau Celsius. Lembre-se que o watts já é a unidade de joules por segundo, então isso quer dizer que nossa unidade de calor está medida em joules e o tempo está medido em segundos. E ele continua dizendo o seguinte: a figura a seguir mostra a temperatura da variação através da parede do prédio. Bom, vamos analisar o gráfico que aparece nessa questão? Bom, primeiro, lembre-se que toda análise de gráfico é fundamental que você sempre analise a grandeza física que aparece discriminando o tipo de gráfico que você tem. Olha só, esse nosso gráfico, ele está falando da temperatura. Então, esse eixo vertical, ele fala a temperatura que nós vamos ser submetidos durante o processo, enquanto que esse eixo horizontal está representando o x, que é a espessura, é a largura do bloco. Vamos analisar? Vejam que quando você tem uma espessura de 15 centímetros, olha lá aquilo que a gente viu, ó. Veja que aqui nós temos a condutibilidade em metros e aqui foi medido em centímetros. Então, quando temos uma espessura de 15 centímetros, a temperatura é 20 graus Celsius. Quando essa espessura ela passa a ser 25 centímetros, você tem uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Pois bem, o enunciado ele conclui dizendo o seguinte: qual o valor em watts por metro quadrado do módulo do fluxo de calor por unidade de área que atravessa a parede? Bom, o que eu quero chamar a tua atenção é que ele fala a expressão fluxo de calor por unidade de área. Lembre-se que na equação de Fourier, o fluxo de calor ele é a condutibilidade, a área, a variação de temperatura dividido pela espessura. Quando ele fala para você que ele quer o fluxo de calor por unidade de área, significa que ele vai pegar essa letrinha A daqui, ó, a área, e vai passar dividindo, exato, porque essa relação por quer dizer uma divisão. Então, nossa equação, ou seja, o objetivo do nosso cálculo é o fluxo por área. E o que nós vamos calcular apenas é a condutibilidade, a variação da temperatura, dividido pela espessura. Vamos comigo? Olha, a condutibilidade ele já nos informa, está aqui esse valorzinho, ele diz no enunciado que a condutibilidade vale 6 watts metro por grau Celsius. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 6 no lugar do K. Bom, vamos calcular a variação da temperatura. Veja que no processo inicial ela está a 20, no processo final ela vai para 60. Então, a variação de temperatura, 60 menos 20, 40 graus Celsius. Nós vamos pegar esse 40 e nós vamos colocar aqui, multiplicando 6. Tudo isso vai ser dividido pela espessura. Bom, lembre que é aquilo que nós falamos, as unidades têm que estar iguais. Veja que a espessura ela começa em 15 centímetros e vai até 25. Então, a espessura que queremos é essa medida daqui. Então, nós vamos ter 25 menos 15, que nos dá 10 centímetros. Mas lembrando que como o nosso objetivo é colocar isso em metros, nós vamos ter 10 sobre 100 metros. Bom, vamos colocar essa informação aqui. Antes, nós vamos eliminar um zero para simplificar o nosso processo e nós vamos ter 1 sobre 10.
Bom, observe que agora vai ficar bem mais fácil para você. Porque como nós temos no denominador uma fração, nós vamos inverter esta fração de maneira que o resultado final que nós esperamos encontrar do fluxo dividido pela área é o 6 vezes 40 vezes 10. Você entendeu o que foi feito? Muito bem. Então, o resultado final que nós vamos ter será de 2.400 watts por metro quadrado. Não foi fácil? Agora é sua vez de tentar fazer outras questões. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam da propagação de calor por condução? Vocês entenderam direito? Já fizeram os exercícios? Bom, agora a gente vai para o segundo processo de propagação de calor. Esse processo agora, ele já sai da condição dos corpos sólidos e já começa a interagir com os corpos, tanto líquidos quanto gasosos. Nós estamos falando da propagação por convecção. Vamos entender um pouco mais dela. A propagação por convecção, ela lida com a troca de massas de ar. Ou seja, lembre-se que quando um corpo ele está mais quente, a densidade diminui. Então faz com que corpos com densidades menores tendam ao quê? A subir, a levitar. E corpos frios, a sua densidade, e no caso estamos falando dos meios gasosos, cuidado para você não confundir, né? Lembre-se que densidade não está apenas só para objetos sólidos. Você tem densidade de objetos líquidos e você tem densidade de objetos gasosos. Então, tanto no líquido quanto no gasoso, a densidade, quando a temperatura baixa, ela aumenta, fazendo com que o corpo ele tenda a se deslocar para as regiões mais baixas, enquanto que a densidade em ambientes mais quentes, elas tendem a ficar menor, então tendem a o quê? Tendem a subir. Pois bem, então, você já percebeu, quando você põe água numa panela para aquecer, você já notou como são as bolhas? De onde surgem as bolhas? Bom, você já deve ter notado que essas bolhas, elas começam a ser originadas do fundo da panela. Ou seja, à medida com que essa chama, ela vai aquecendo o material, lembrando que as propagações, elas podem ocorrer mais de um tipo, tá? Ou seja, não existe só a convecção, só a condução ou o próximo meio de propagação, que é a irradiação. Pode acontecer de ter os dois meios ocorrendo simultaneamente, pode acontecer de até ter 3 dos tipos de propagações. Então, no momento que a água ela começa a aquecer, esta região daqui de baixo, que está ficando quente, olha lá, ficou quente, densidade o quê? Diminuiu. No que essa densidade diminuiu, a massa de ar que vai ser formada aqui, ela vai criar bolhas devido à tensão superficial. E essas bolhas, por estarem quentes, elas tendem ao quê? A subir, olha lá, pessoal. E quando essas bolhas começam a subir, é o processo em que a água começa a ferver. Lembrando que, à medida que essas bolhas começam a se deslocar para as regiões superiores, porque você tem aqui o ar quente proporcionando isso, aquela água que estava ocupando essa região, que estava com a temperatura menor, ela vai tender ao quê? Ela, por estar mais pesada, ela vai tender a descer. Então, é dessa maneira que você consegue aquecer a água em uma panela. Bom, fazendo uma análise desse gráfico que nós temos, quando você tem a massa de ar quente, essa massa de ar quente, ela tende a subir por ter uma densidade menor, enquanto que a massa de ar fria, que se encontrava na região superior, o ar frio, ele tende ao quê? A descer. É essa troca de massas gasosas que vão proporcionar a convecção. Então, desta maneira, você tem que lembrar desta característica. A propagação por convecção, ela ocorre no meio líquido e no meio gasoso. Mas no meio sólido você não tem a convecção. Mas, Paulo, por que eu não tenho a convecção no meio sólido? Pelo grau de agregação das moléculas que impede com que elas comecem a se mover livremente. Lembre-se que nos meios líquidos e nos meios gasosos você tem as moléculas mais afastadas uma da outra, permitindo ter essa flexibilidade. Mas e na prática? Onde é que existe a aplicação da convecção? Bom, primeiro exemplo nós já temos aqui a situação do ar-condicionado.
Você já percebeu que o ar-condicionado ele é sempre instalado nas regiões superiores. Ô Paulo, por que eu vou instalar o ar-condicionado na parte de cima? Porque no momento que esse ar-condicionado ele lança o ar frio para o ambiente, olha só, ele lançou o ar frio. O que é que esse ar frio vai fazer? Ele é mais pesado. Esse ar frio ele vai descer. Mas aqui embaixo que você tem uma massa de ar gasosa que vai estar mais quente, e aí eu queria dar uma pausa na explicação e te orientar a respeito do que significa ser quente e o que significa ser frio. Lembre-se, ser quente não quer dizer que vai estar pegando fogo, que você vai queimar a sua mão. Da mesma forma, ser frio não quer dizer aquela sensação de você estar tremendo o queixo. Está quente ou frio está relacionado à mudança de temperatura. Então, se você tem um objeto com a temperatura de 21 graus Celsius e tem um outro objeto com a temperatura de 20 graus Celsius, o de 21 passa a ser considerado por nós como quente e o de 20 passa a ser considerado como frio. Agora que você entendeu a diferença do que uma massa de ar quente e uma massa de ar frio, vamos voltar à explicação. Essa massa de ar quente que está aqui, prontamente ela vai o quê? Ela vai subir. E no que essa massa sobe, o ar-condicionado, por meio do seu condensador, ele vai puxar esse ar quente, vai esfriá-lo e lançá-lo novamente. Então veja que nós estamos caracterizando um ciclo de massas gasosas, que é o que a gente chama de convecção. Pois bem, não está satisfeito só com esse exemplo? Esse foi muito fácil. Vamos falar de uma coisa que vai associar agora os conceitos físicos aos conceitos geográficos. Pois bem, a física ela interage muito bem com as outras ciências. Bom, você já parou para pensar qual é o horário que um pescador que usa um barco à vela, ele sai para pescar? E aí? Pensou? É pela manhã? É pela noite? Qual o melhor horário para que ele possa sair de sua casa e ir para o alto mar? Vamos entender isso como a física pode explicar? Vejam só. Quando você tem aqui essa imagem, nós estamos lidando com um tópico chamado de brisas marítimas. Vamos entender. Durante o dia, você tem a areia da praia que ela vai aquecer de uma maneira mais rápida. E essa explicação é um tema da nossa próxima aula. Mas você já deve ter percebido que quando você vai para a praia e que você está naquela ansiedade de chegar no mar, você já deve ter provavelmente queimado seus pés na areia. E ao chegar na água, você já deve ter sentido que a temperatura da água estava diferente da temperatura da areia. Pois bem, isso vai ter explicação, mas é um tema de uma próxima aula. Nesse momento é importante que você entenda que essa areia, por estar mais quente durante o dia, vai fazer com que a massa de ar que se encontra aqui, ela começa o quê? A subir. Ó, você tem o ar quente aqui, ó, subindo. Aqui, ó, ar quente. Mas a água, que está com a temperatura menor, vai fazer com que o ar ele fique mais pesado. Então, na região da água, você vai ter aqui o ar descendo. Olha só, o ar frio. Já estão percebendo o movimento da convecção? Ah, você já percebeu? Então isso quer dizer que esse ciclo de massa gasosa vai fazer com que surja um vento que saia do mar para a praia. Então veja que esse vento que auxilia o movimento de um barco à vela, ele vai direcionar o pescador saindo do mar e indo para a praia. Então, com certeza, não é pela manhã que ele deve ir para o alto mar. Vamos ver o que acontece à noite? Vamos lá? À noite, devido à redução da temperatura, esta areia da praia, ela agora vai esfriar de maneira mais rápida. Se você já esteve na praia no finalzinho da tarde, você já deve ter notado que a areia ela encontrava-se com a temperatura menor. Então, isso quer dizer que à noite, como a temperatura da areia ela está menor, a massa de ar que se encontra aqui, ela agora vai descer. Então, ó, você tem o ar frio descendo, enquanto que a água, que armazenou calor durante o dia todo, e você vai entender isso por quê. Esta água ela vai estar mais quente, então vai fazer com que essa massa de ar que se encontra aqui, essa massa de ar, ela comece a subir. Olha lá, estão percebendo o ciclo da convecção? Então, desta maneira, existirá uma corrente
de ar que vai sair da praia em direção ao alto mar. E está aí a explicação do porquê um pescador ele vai pescar saindo de sua casa à noite. Então, a explicação é decorrente à convecção do ar que vai gerar um vento saindo do litoral e indo para o mar, facilitando o movimento do barco a vela. É interessante perceber que a folha de alumínio ela tem uma parte brilhosa e uma parte fosca. A parte brilhosa ela deve estar colocada sobre o alimento. Entenda por quê. Na hora que o fogo ele começa a aquecer, por meio da irradiação, ela vai ultrapassar a parte fosca, atingindo o alimento e sendo refletida. No momento que essa radiação ela é refletida pelo fundo da travessa, ela ao bater na parte brilhosa, ela vai voltar, fazendo com que essa radiação ela sempre fique circulando dentro da travessa com o alimento. Dessa maneira, proporcionando um aquecimento uniforme de toda a comida. Veja que ocorreram aqui dois tipos de propagação, a irradiação e a convecção. E aí, você entendeu direitinho? Agora você já está conseguindo ter mais prática sobre esse processo de irradiação? Muito bem. O que a gente vai falar agora é um tópico de um aprofundamento. Nesse tópico, nós vamos falar da constante de Stefan Boltzmann. Bom, nós estamos aqui vivendo um período novo para a sociedade, um período na qual essa pandemia ela está fazendo com que as pessoas comecem a se preocupar com a temperatura de um corpo. E você já deve ter percebido que uma maneira de você determinar a temperatura por meio de um termômetro são esses novos termômetros que funcionam por infravermelho, de maneira que ele consegue dar uma temperatura em tempo real de um objeto. Você já parou para pensar como é que esse termômetro de infravermelho funciona? Muito bem, vamos aprender ele agora, porque esse termômetro ele vai utilizar o conceito de irradiação. Essa irradiação ela vai estar sendo emitida pelo equipamento e que, quando ela toca na pele de uma pessoa e que ela vai ser refletida, essa radiação ela vai ser determinada por meio do que nós chamamos de constante de Stefan Boltzmann. Então, observem aqui que na lei de Stefan Boltzmann, ela impõe que a irradiação emitida por um corpo, ela está diretamente proporcional a uma constante, considerada como constante de Boltzmann, e que você aí na sua casa não precisa se preocupar em memorizar essa equação. Caso isso seja necessário, o vestibular ele terá que fornecer esse dado. Mas o que você tem que estar atento é que a radiação emitida, ela é diretamente proporcional à temperatura elevada a um expoente de número 4. Então, lembre-se disso, que a irradiação emitida, ela é sempre diretamente proporcional à temperatura elevada a 4. E é assim, por meio dessa irradiação que vai ser refletida pelos corpos, que aquele termômetro que ele mede o infravermelho, ele vai conseguir determinar a temperatura do corpo. Ele calcula a intensidade, divide pela constante de Boltzmann e eleva ao expoente, a raiz quarta desse resultado, fornecendo em tempo real a temperatura que um corpo tem. E aí, você entendeu? Muito bem. Vamos agora resolver exercícios para que a sua compreensão ela fique plena. Muito bem, vamos ver se tudo que nós aprendemos realmente ficou consolidado na nossa memória. Eu quero que você vá para a página 163, na questão de número 10. No enunciado, ele nos diz o seguinte: sobre as diversas formas de propagação de calor, julgue verdadeiro ou falso as afirmações que estão a seguir. E no primeiro item ele diz o seguinte, a condução é o modo pelo qual o calor é transferido através de um meio material com transferência simultânea de matéria. Bom, a gente viu que calor é uma energia. Em nenhum momento aqui nós estávamos falando de transmissão de matéria. Então, esse item encontra-se falso, porque não existe a transmissão de matéria, apenas a transmissão de energia. Vamos para o segundo item. Se as moléculas em um meio material vibram, o calor é transmitido por condução. Vejam, se a partir do momento que existe a vibração da molécula e essa vibração ela está sendo transmitida molécula por molécula, nós temos sim caracterizado a propagação por condução. Então o item 2 é um item verdadeiro. Vamos para o nosso terceiro e último item. A maioria dos líquidos e gases
possuem baixa condutividade térmica. A convecção, por ocorrer somente nos líquidos e gases, é a forma predominante de transmissão de calor nesses meios. Bom, lembre-se que a condutibilidade térmica está associada ao material, que vai definir se ele é um meio bom isolante térmico ou um condutor térmico. Geralmente, os meios líquidos e os meios gasosos, eles apresentam sim uma condutividade mais baixa, porque é mais difícil a transmissão de calor, visto que suas moléculas estão mais afastadas uma da outra. Então, a convecção pode ocorrer somente nos líquidos e gases, de forma predominante, sendo este meio de transmissão. Então, isso caracteriza o item verdadeiro. Então, na questão de número 10 da página 163, nós temos o primeiro item como sendo falso, o segundo verdadeiro e o terceiro também verdadeiro. Muito bem. Para finalizarmos a nossa aula de propagação por condução, convecção e radiação, é importante que a gente termine a aula explicando sobre como a garrafa térmica consegue manter a temperatura dos líquidos. Vamos lá entender. Lembre-se que um objeto ele vai ter sua temperatura modificada devido à troca de energias de um meio para o outro. Então, sempre nós estamos passando por esse processo de trocas de energia. Aquela molécula que vibra mais vai transferir sua energia para a molécula que vibra menos e assim sucessivamente. Lembra disso, né? Pois bem, então como é que a garrafa térmica ela consegue manter a temperatura do seu conteúdo por um tempo mais prolongado? Para que isso ocorra, ela vai ter que impedir os 3 processos de propagação que nós temos. Vamos entender cada um deles. Primeiro, na garrafa térmica, que aqui está sendo representada, você vai encontrar um vácuo entre a parede externa e a parede interna. Esse vácuo que você tem, ele está exatamente para impedir a propagação por condução. Lembre-se, propagação por condução, ela não se propaga nos meios gasosos e nem no vácuo. Pode acontecer também de ser colocado isopor. Aí vocês, mas Paulo, isopor é um objeto sólido. Cuidado, o isopor ele não é sólido. O isopor ele tem as suas moléculas muito afastadas. Então ele aparenta ser um sólido, mas a constituição de suas moléculas estão afastadas. Então, esta parede daqui ela vai estar sendo revestida ou com vácuo, com isopor, exatamente para impedir a condução. Vamos lá. Segundo processo, você tem a tampa. Pois é, a finalidade da tampa, e a tampa está bem vedada, é para impedir que ocorra a convecção. Lembre-se que quando você colocar o líquido quente ou líquido frio, o ar quente, inevitavelmente, ele vai subir, e se não tivesse a tampa, existiria uma troca de energia com o meio. Então, a finalidade da tampa é para fazer com que quando esse ar quente suba, ele não tenha para onde ir, de maneira com que o ar frio ele vai descer e você vai ter um equilíbrio térmico dentro do recipiente, fazendo com que a convecção seja eliminada. Então, quem elimina a convecção em uma garrafa térmica é a tampa bem vedadinha. E aí você diz, mas Paulo, e a radiação? Pois é, você já notou que a parede interna de uma garrafa térmica ela é espelhada? Pois bem, o espelhamento da garrafa térmica é para que a radiação ela seja refletida. Então, por meio do vácuo entre as paredes, você elimina a condução. Por meio da tampa, você elimina a convecção. E pela parede ser espelhada, você elimina a irradiação. Bom, eu espero que essa aula tenha te ajudado, que você possa estudar mais e que você possa exercitar mais. Conto com você na nossa próxima aula.